A paz do Senhor, meus irmãos, amém? Queridos, hoje é uma data especial, domingo. Esse é o dia que o Senhor fez, né? O salmista diz, né, que nós devemos nos alegrar, exaltar no Senhor. Mas também é especial porque nós vamos estar celebrando a Santa Ceia do Senhor, a oportunidade que nós vamos ter de estarmos renovando a nossa aliança com Deus. Amém, irmãos? Hoje, esse é o primeiro culto, de 2 cultos de hoje. Daqui a pouco um outro grupo vai estar chegando. Nós resolvemos fazer assim, pelo menos esse mês, né, para que os irmãos fiquem mais à vontade, nós não tenhamos problemas com aglomerações. Amém, queridos? Então eu quero convidar você a dobrar o seu joelho. Amém, irmão? Nós vamos começar esse culto nessa noite, dobrando os nossos joelhos, colocando a nossa vida diante do altar do Senhor, falando com Deus, preparando o nosso coração para que possamos, né, estar prontos, né, queridos, para participar da ceia e da mesa do Senhor. Eu não sei como foi o seu dia hoje, talvez tenha sido corrido, domingo, né, o domingão, almoço com a família, às vezes passeio, você saiu de casa, retornou, se preparou, veio para o culto, mas agora nós vamos aquietar o nosso coração na presença de Deus, através da oração, e vamos suplicar ao Senhor para que Ele tenha misericórdia de nós, e Ele possa nos visitar de uma maneira especial nessa noite. Amém, querido? Coloque a sua vida, abra o seu coração, clame pela presença do Espírito Santo de Deus, porque Deus tem algo grande e poderoso para realizar nas nossas vidas. Vamos falar com Deus, amado Deus e eterno Pai. Nós estamos na Tua presença, na Tua casa, e nós queremos Te agradecer, Senhor, por essa oportunidade maravilhosa. Obrigado, Deus, porque nós ouvimos o Teu convite, o Teu Santo Espírito nos trouxe à Tua casa, e hoje nós estamos aqui, Senhor, na Tua presença, juntamente com os nossos irmãos, diante da Tua mesa que está preparada, e nós viemos, ó Deus, a este lugar, ó Pai, para podermos, ó Deus, também renovar a nossa aliança contigo. Deus, mais um mês se passou, e aprove ao Senhor, Pai, nós estarmos aqui, porque o Senhor nos sustentou, o Senhor nos fortaleceu, o Senhor nos ajudou. Obrigado, Deus, porque a Tua palavra diz que nós somos mais do que vencedores, e nós vencemos mais um mês, vencemos mais uma etapa, estamos aqui, Senhor, diante do Teu altar, ó Deus, com os nossos corações abertos, dispostos, ó Deus, a ouvir a Tua voz, a receber a Tua palavra. Espírito Santo, vem falar conosco. Espírito Santo, ministra sobre a Tua igreja, Senhor, a Tua graça, o Teu amor, que verdadeiramente essa noite seja de libertação, ó Deus, seja de visitação do Teu Espírito Santo, seja de renovo, seja de despertamento. Senhor, não nos deixe sair deste lugar da mesma forma como entramos, ó Deus, mas que possamos ser, ó Deus, totalmente, ó Deus, tocados pelo Teu Espírito Santo, no corpo, na alma, no espírito, na mente, na carne, que possamos sentir o Teu toque especial nessa noite, ó Pai. Ó Deus, em nome de Jesus, recebe e acolhe a Tua igreja, que ore, que clama, Deus, com seus joelhos dobrados, seus nossos corações estão inclinados diante da Tua beleza, diante da Tua majestade. Senhor, nós reconhecemos que o Senhor é Deus nas nossas vidas, Senhor. Ó Deus, sabemos que nós não somos dignos, Senhor, do Teu amor, mas hoje nós estamos aqui com o coração grato, Senhor, porque um dia o Senhor olhou para mim, um dia o Senhor olhou para nossas vidas, ó Deus, e o Senhor nos separou, o Senhor nos escolheu, e o Senhor nos chama de filhos, e nós podemos Te chamar de Pai. Obrigado, Senhor, porque nós temos acesso à mesa. Obrigado porque nós temos comunhão contigo, nós temos um relacionamento contigo. Obrigado porque nós fomos atraídos pelo Teu amor, e o Senhor mudou a nossa vida, o Senhor mudou a nossa história, e nessa noite, noite de comunhão e celebração, nós queremos, ó Deus, declarar isso, celebrar isso, Senhor, a Tua glória, o Teu amor, a Tua presença, o Teu perdão em nossas vidas. Assim nós Te louvamos, assim nós Te bendizemos, Te glorificamos, ó Pai, em nome de Jesus, amém. Graças a Deus. Os irmãos podem se levantar. Amém, querido? Quero chamar aqui o ministério de louvor. Quero convidar a igreja a ficar de pé, para que nós possamos adorar a Deus e fazer isso da melhor forma possível, porque Ele é merecedor. Que possamos adorar o Senhor em espírito e em verdade. Abra o seu coração nessa noite, querido, porque Deus tem algo a fazer sobre as nossas vidas neste lugar. Amém? Que você possa ter essa convicção e que uns olhos da fé, você possa criar no seu coração essa expectativa de que Deus pode hoje talvez responder a tua oração. Amém? Te visitar de uma forma diferente e renovar a sua fé. Amém, meus amados? Vamos passar a oportunidade para o ministério de louvor então. Saudamos os irmãos com a paz do Senhor, amém? Vou pedir aos irmãos que abrem suas Bíblias em Tiago 4:8.
Amém? Diz assim: chegai vós a Deus, e ele se chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores, e vós, que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Queria dizer para os irmãos que essa palavra assim me tocou muito, sabe? Porque no início do mês passado eu recebi uma notícia tão triste que eu cheguei a me sentir frustrado. E eu falava: Senhor, como que eu vou conseguir? Como que eu vou continuar? Porque alguns dos irmãos aqui sabem que eu elevo muito a minha intimidade com Deus através de jejuns com propósitos. Então, o meu jejum assim estava prestes a terminar e Deus tocou no meu coração que eu tinha que continuar ele. Então, por mais grande que seja a vontade de terminar, maior vai ser o resultado que a gente vai alcançar. Amém, irmãos? Então, vamos louvar este louvor, mesmo que seja com gemidos, mesmo que seja sem palavras, mesmo que seja até com choro. Você vai chorar na presença de Deus, pois Ele é contigo. Com gemidos que palavras podem explicar. Leva ao Pai as minhas intercessões. Quando dobro os meus joelhos em meio às tribulações, Ele ouve o gemido do meu coração. Jesus, a ti confesso, não dá pra viver sem sentir a tua presença no meu ser. Sou eterno dependente, ser humano tão carente. Estou de novo aqui e quero teu poder. Jesus, eu tenho aqui chorar. Te seguirei, porque comigo estarás. Sofrer contigo é bem melhor que errar. Perdoa-me, porque às vezes não consigo nem falar. Logo as lágrimas meus olhos vêm molhar, como sinal que tu estás nesse lugar. Jesus, a ti confesso, não dá pra viver sem sentir a tua presença no meu ser. Eterno dependente, ser humano tão carente. Estou de novo aqui e quero teu poder. Ainda
preparados para vocês poderem ver as ruas de ouro e o mar de cristais. Como diz em Apocalipse, nós vamos. Amém. Do Rio Azul, as ruas são de ouro e de cristais. Ali tudo é vida, ali tudo é paz, morte e choro. Nunca mais tristeza e dor, nunca mais. Rio Grande
Amém, irmãos. Como é bom imaginar o céu, né? Saber que esse dia está preparado, que nós vamos encontrar o nosso Senhor, amém? Nós vamos vê-lo face a face, vamos olhar nos seus olhos, nós vamos poder tocá-lo, né, irmãos? Que dia abençoado será esse? Nós vamos estar lá, amém, irmãos? Em nome de Jesus, amém? Vamos estar lá na glória, na presença do Pai, na eternidade. Amados irmãos, nós já vamos tirar as nossas ofertas. Quero chamar aqui a nossa irmã Rosemary. Ela está com oportunidade para louvar o Senhor. Eu convido a você a ofertar com alegria, com gratidão no seu coração. Eu e você e a igreja do Senhor já tem o conhecimento, né, irmãos? Da fidelidade de Deus em todo o tempo. Amém? Nada tem nos faltado, Deus tem suprido cada uma das nossas necessidades. O nosso Deus, Ele é bom. Amém, irmãos? Que você possa glorificar o Senhor com as suas ofertas, com os seus dízimos. Vamos nos colocar de pé para nós fazermos essa oração. Vou pedir o presbítero Mohamed para estar consagrando as nossas ofertas ao Senhor. Pai do Senhor, irmãos. Amém, irmãos? Querido Deus e eterno Pai, Deus, queremos te bendizer mais uma vez, engrandecer o teu nome, Senhor, por esta oportunidade, por este privilégio, Senhor, de podermos, ó Pai, cultuar ao Senhor, ó Pai, com nossos dízimos e com as nossas ofertas, ó Pai. Deus, em nome de Jesus, eu quero te pedir, ó Pai, que tu venha abençoar cada um, ó Pai, que vai contribuir de maneira poderosa, de maneira tremenda, Senhor. Quero te pedir também, ó Pai, que tu venha abençoar aquele que não pode contribuir da mesma forma, Senhor. Queremos, ó Pai, como igreja tua, Senhor, te pedir, ó Deus, se porventura, Deus, as pessoas que não podem contribuir, ó Pai, estiverem desempregados, ó Pai, nós queremos, ó Pai, profetizar, Pai, porta de emprego aberta nesta noite, Senhor. Nós queremos profetizar toda sorte de bênção na vida dessas pessoas, meu Pai. Deus, em nome de Jesus, consagramos, ó Pai, essas ofertas, esses dízimos ao Senhor, Pai, porque sabemos, ó Pai, que a tua obra precisa, Senhor, a da contribuição dos irmãos, ó Pai, que tu venha abençoar cada coluna que o Senhor tem levantado nesta igreja, Senhor, que tu venha derramar toda sorte de bênção na vida de cada um, Senhor. Assim oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Saúde os irmãos com a paz do Senhor. Aleluia, Jesus. Glória a teu nome, Jesus. Estamos aqui para te louvar, Senhor. Você chorou, você pediu, tanto insistiu, precisando da resposta. Já não faz nenhum sentido a vida que está vivendo, de fracassos e derrota. Tão sozinho e sem sorte, no vale da sombra da morte, pensando até que é o fim. Não pensa não, mas Jesus que muda a história, já declarou sua vitória, só pra te fazer feliz. Oh! O crente quando chora, o Senhor responde. A oração do crente estremece os montes. E quando ele chora, o Senhor atende. Tem um grande valor a lágrima do crente. Ele foi com Daniel lá na cova dos leões, nada lhe aconteceu. Deus ouviu as orações, mesmo quando Ana orava, por um filho ela clamava, e o Senhor a atendeu. Atendeu a Josué, quando orou o sol parou,
mandou tocarem as trombetas e as muralhas derrubou. Esse Deus se faz presente, vive no meio da gente. Olha, é o mesmo e não mudou. Ele não mudou, amados. Ele se encontra aqui nesta noite, no nosso meio, e Ele está te ouvindo o teu clamor e vai te abençoar nesta noite. Oh, glória a Deus. O crente quando chora, o Senhor responde. A oração do crente estremece os montes. E quando ele chora, o Senhor atende. Tem um grande valor a lágrima do crente. Ele foi com Daniel lá na cova dos leões. Nada lhe aconteceu. Deus ouviu suas orações. Mesmo quando Ana orava, por um filho ela clamava e o Senhor atendeu. Atendeu a Josué. Quando orou, o sol parou. Mandou tocarem as trombetas e as muralhas derrubou. Esse Deus se faz presente, vive no meio da gente. É o mesmo e não mudou. Ele não mudou. Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Chora que o Senhor responde. E eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus. Amém, irmãos? Chorando, orando, né? Intercedendo, que o crente alcança a vitória. Amém, queridos? Vamos orar mais, vamos chorar mais, vamos mais para os pés do Senhor e Deus vai responder o nosso clamor. Amém? Quero saudar os nossos visitantes em nome de Jesus. Nosso irmão Beri está ali, Deus te abençoe em nome de Jesus. A nossa irmã Maria José também, né? Depois de tanto tempo está aí com a gente. Glória a Deus, que Deus te abençoe em nome de Jesus. Tem mais alguém visitando aí, gente, hoje? Não, né? Tem um rapazinho ali, o irmão da Neia, né? Deus abençoe nosso irmãozinho também. Que Deus abençoe os irmãos. Queridos, nós temos aí meia hora, né? Para a gente pregar e ministrar a Santa Ceia. Então vamos remir o tempo, não é isso? Vamos administrar o tempo da melhor forma possível. Quero convidar os irmãos para abrir a palavra do Senhor em 1 Samuel. Capítulo 16, a partir do versículo 11. Samuel, capítulo 16, versículo 11. Todo mundo encontrou, irmãos? Está ali no projetor? A gente vai ler do 11 até o 13. 11, 12 e 13. Amém? Então perguntou a Jessé: estes são todos os filhos que você tem? Jessé respondeu: ainda tenho caçula, mas ele está cuidando das ovelhas. Samuel disse: traga-o aqui, não nos sentaremos para comer até que ele chegue. Então Jessé mandou chamá-lo e ele veio. Ele era ruivo, de belos olhos e boa aparência. Então o Senhor disse a Samuel: é este? Levanta-se e unja-o. Samuel então apanhou o chifre cheio de óleo e ungiu na presença de seus irmãos. E a partir daquele dia o Espírito do Senhor apoderou-se de Davi e Samuel voltou para Ramá. Amém, irmãos? Vamos fechar os olhos, vamos falar com Deus. Amado Deus e eterno Pai, obrigado, Deus, porque nós estamos em Tua casa, na Tua presença, neste culto abençoado. Obrigado, Deus, pelas orações, pelos louvores que já foram entoados a Ti. E nessa hora, Deus, nós queremos ouvir a Tua voz e pedimos ao Teu Santo Espírito que venha, Senhor, nesta noite nos revelar a Tua vontade. Senhor, a Tua palavra, ela é viva, ela é poderosa. Ó Deus, conforme ela for pregada, que
que o Senhor possa nos despertar, para que possamos entender e compreender, ó Deus, o Teu propósito em nossas vidas. Senhor, que possamos entender que é o Senhor mesmo quem fala conosco nesta noite. Que nada venha nos dispersar, Senhor. E nós damos total liberdade ao Teu Santo Espírito, para que Ele fale, para que Ele se revele, para que Ele conduza essa palavra. E que seja feita a Tua vontade, Senhor. Nós te pedimos, te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, Davi era um jovem escolhido por Deus. Não só escolhido, mas ele também era ungido. No entanto, Davi, durante toda a sua vida, ele foi subestimado por aqueles que viviam ao seu derredor. Pastor, o que é subestimar alguém? É não acreditar no potencial daquela pessoa. É duvidar da capacidade que aquela pessoa tem. Talvez você se sinta assim, ou talvez você viva essa realidade. Você se sinta subestimado, desvalorizado pelos outros. Você se sente rejeitado, desdenhado, desmerecido, desprezado, parece até a língua do D, né? Ridicularizado e incapaz. Então são duas situações. Você sente que as pessoas não te dão o devido valor, ou então você se sente desvalorizado, né? Deus tem colocado as oportunidades para você, Deus tem trilhado um caminho para você andar, Deus tem te mostrado que Ele tem uma porta e um caminho mais excelente, mas você insiste em retroceder, porque você não se sente preparado, ou talvez não se sinta digno para assumir aquilo que Deus quer te dar nas suas mãos. Mas nessa noite, irmãos, nós vamos perceber o seguinte, que Davi, mesmo sendo, né, o jovem que ele foi, né, ele viveu também essa realidade, mas não que ele se sentisse, mas as pessoas olhavam para ele e o desprezavam. Então hoje, através da vida de Davi, nós vamos aprender, irmãos, como romper com essa realidade. Muitas vezes nós nos vemos assim, nós nos sentimos incapazes, nós achamos que nós não vamos dar conta dos problemas, das adversidades, das questões que nos envolvem. Então nós vamos aprender a romper com essa realidade, superar esse tipo de sentimento, irmãos, que trava a nossa vida espiritual. Tem pessoas que estão com a sua vida travada, porque elas não conseguem enxergar assim mesmo o valor que Deus lhes dá. Ou seja, porque cada um de nós tem um valor diante de Deus, nós somos preciosos e valorosos aos olhos do Senhor. Mas com a perspectiva, conforme nós olhamos para nós mesmos, nós não conseguimos achar em nós esse valor, nós não conseguimos nos dar valor e achamos que os outros estão sempre nos rejeitando e nos deixando de lado. Então esse sentimento, irmãos, compromete o crescimento da nossa fé e nos impede de viver o chamado de Deus. É claro, se você tem consciência, convicção que Deus te chamou, você precisa entender então, né, quem é você diante de Deus, o que Deus espera de você. Então, irmãos, nessa noite, através da vida de Davi, nós vamos romper com esse dilema, romper com essa questão de nos sentirmos, né, inferiorizados ou incapazes diante dos desafios que estão diante de nós. Então, primeiro, irmãos, Davi ele foi subestimado pelo seu próprio pai. Abra a Bíblia, querido. Não, já lemos, né? 16:11. Quando Samuel perguntou para ele assim: acabaram os seus filhos? Ele respondeu: ainda falta um mais moço que está apacentando as ovelhas. Então é interessante que Davi, já na sua juventude, ele vivia dentro da sua casa uma certa rejeição. Os seus irmãos pareciam, né, que eram mais fortes, eram os mais velhos que ele era o caçula. Então ele tinha a ocupação de cuidar do rebanho, das ovelhas. E os seus irmãos já estavam se alistando para o exército, né? 2 deles, aliás, estavam no exército de Saul. E eles então, vamos dizer assim, eles usufruíam, né, de uma certa credibilidade na família. Mas Davi era sempre visto como o menino. Mas Samuel, enviado por Deus, chegou à casa de Jessé. Deus mandou preparar um banquete para que naquele momento fosse ungido o futuro rei de Israel. Samuel, ele primeiramente se impressionou com a beleza dos filhos de Saul e disse: com certeza deve ser esse, com certeza aquele. Mas Deus disse para ele: não se engane, porque Deus não vê como o homem vê, mas Deus vê o coração. E Samuel perguntou para Jessé: acabaram os seus filhos? Em outras versões, acabaram os seus mancebos, os jovens? Ele disse: não, tem Davi que está apacentando as ovelhas. O que eu quero que você entenda nessa noite, meus irmãos, é uma pergunta que eu quero fazer para você. Quem disse que você não pode sentar à mesa? Quem disse que o Espírito Santo de Deus não te convocou para sentar entre os grandes da terra? Quem disse que Deus não te separou, não te elegeu
para que você possa, de fato, sentar à mesa, no lugar que é seu, um lugar que Deus preparou para você, e esse lugar é um lugar de honra. Ora, quando Deus chama Davi para sentar à mesa, para o banquete, Ele está dizendo, Davi será honrado nesse exato momento, o seu lugar é de honra, porque eu vou ungí-lo como futuro rei de Israel. E mesa, irmãos, lembra o quê? Mesa lembra relacionamento, intimidade, comunhão. Nós estamos aqui nessa noite, dispostos a receber a ceia das mãos do nosso Deus, porque algum dia, em determinado momento da nossa vida, nós alinhamos um relacionamento com o Pai. Nós temos uma intimidade, ou seja, se você não, de fato, não vive uma comunhão com Deus, participar dessa santa ceia aqui, talvez para você não signifique nada, mas para aqueles que de fato, todos os dias, estão buscando o Senhor, buscam fazer a sua vontade, entende que Deus tem um propósito na sua vida, que Deus o tem um chamado para estar sempre à mesa, ao seu lado, a comunhão, lendo a palavra, buscando a direção de Deus, né, se envolvendo com a obra do Senhor, de fato, tudo isso aqui para você faz sentido. Porque nós estamos aqui, porque nós fomos chamados, fomos comissionados, porque nós fomos escolhidos por Deus. Então eu quero que você entenda uma coisa, nessa noite o Espírito Santo de Deus está dizendo para você, volte para a mesa. Nós precisamos voltar para a mesa da comunhão. Os tempos são maus e muitas pessoas não se dão dando conta das dificuldades que nós estamos enfrentando para caminhar. A caminhada está difícil, né, irmãos? A caminhada está cada vez mais complicada. E se nós nos afastarmos da mesa da comunhão do Senhor, mais difícil será. Nós entendemos, irmãos, que nós estamos chegando no tempo e que Deus já vai começar a separar o joio do trigo, quando verdadeiramente nós vamos ver quem de fato serve e quem não serve a Deus. Porque o que nos difere dos demais, irmãos, é a comunhão, é a intimidade, é o prazer que nós temos de ficar na presença do Pai. Então Deus está nos chamando para a mesa, eu repito, e Ele tem um lugar de honra para você. E quando Deus tem um lugar de honra, é porque Ele tem um propósito sobre as nossas vidas. Porque naquele momento, Davi foi ungido como o futuro rei de Israel. Davi era aquele homem segundo o coração de Deus. E Deus o separou, e Deus o resgatou, e Deus tirou ele ali, né, daquele trabalho de conduzir o rebanho, as ovelhas, para que ele pudesse então exercer e viver todo o propósito de Deus sobre a vida dele. Então a pergunta que eu faço, repito, quem disse que você não pode sentar à mesa? O que está te impedindo de sentar à mesa? O que está te impedindo de você aceitar o convite de Deus e corresponder e voltar-se para Ele e voltar para o lugar que é seu, de onde você nunca deveria ter saído? Muitas vezes nós deixamos, irmãos, os nossos lugares vagos por aí, mas aquilo que Deus determinou para você fazer, outro não vai fazer. Pode vir uma pessoa e fazer, mas não vai fazer do jeito que você faria, não vai fazer do jeito que Deus havia determinado para você. Mas outro vai fazer porque a obra não pode parar. Mas que o teu lugar vai ficar separado, vai ficar separado. Que o teu lugar vai ficar vazio, vai ficar vazio. Então é interessante que Deus é o seguinte, Ele faz assim, Deus não se esquece de Davi e manda chamar Davi. E nessa noite eu quero dizer algo para você. Deus, Ele não se esqueceu de você. Ele está vendo a sua vida, Ele está olhando para você, vendo por onde você está andando, o que você está fazendo. E Deus, Ele te observa. E Deus nesta noite quer te dar uma oportunidade para voltar. Porque, querido, está aqui na igreja sentado, ouvindo a pregação do pastor Marcelo, não quer dizer que você está cativo na mesa, não quer dizer que o seu lugar está cativo na mesa, que você está na mesa. Você está entendendo o que eu quero dizer? Talvez você esteja aí por estar. Você está no vácuo. Você está indo, as pessoas estão te empurrando, você está indo, simplesmente indo. E às vezes não sabe para onde você está indo. Mas eu quero dizer que Jesus está nos chamando para a mesa da comunhão, porque Deus tem algo grande, poderoso para fazer nas nossas vidas. Davi foi subestimado pelos seus irmãos, o seu irmão Eliabe. Agora sim, 17, 28, irmãos. 1 Samuel 17, 28, diz assim: ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, falar aqueles homens, acendeu-lhe a ira contra Davi, e disse: por que desceste aqui, e a quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheço a tua presunção e a tua maldade.
desceste apenas para ver a peleja. Irmãos, o Espírito Santo de Deus está dizendo para você aqui nessa noite, para alguém: Deus conhece a inocência do seu coração. O irmão Eliabe chegou para Davi e o questionou, achou que ele fosse presunçoso, porque Davi, quando chegou, ele quis saber: mas o que vai acontecer com aquele que feriu o filisteu? Ele chegou no arraial, ele foi testemunha de que o gigante filisteu, o gigante Golias, já estava todos os dias ali, envergonhando e humilhando o exército de Israel, o exército de Deus vivo. Davi chega, curiosidade: mas o que vai acontecer com aquele que ferir o filisteu? Eles vão dizer: vai casar com a sua filha e a sua família, né, não vai ser obrigada a pagar os impostos do reino. E Eliabe, então, ele fica com raiva, porque ele acha que Davi é presunçoso. E é tão interessante, irmãos, que ele questiona uma coisa aqui. Ele diz o seguinte: ele quis dizer o seguinte: você abandonou as ovelhas. Você está aqui, você é curioso, você só veio ver a batalha e você abandonou as ovelhas. Irmão, isso aqui é tremendo, porque as pessoas não sabem da nossa responsabilidade, as pessoas não sabem o preço que nós estamos pagando, as pessoas não sabem o que nós estamos fazendo. Uma coisa é aquilo que eu faço e as pessoas observam, né? É público. Outras coisas são aquilo que eu faço só diante de Deus. E no versículo 29, 17 e 29, ele vai dizer o seguinte: Davi, pois, no dia seguinte, se levantou de madrugada, deixou as ovelhas com o guarda, carregou-se e partiu como Jessé lhe ordenara. Ou seja, um homem que tem responsabilidade jamais abandona as suas ovelhas. Um homem que tem uma responsabilidade, ele jamais abandona os seus. Aí o que acontece? Davi vai para o arraial. Lá está acontecendo a cena. Golias está ali. E Davi percebe, irmãos, que ele está diante de uma grande oportunidade. Apesar das críticas, apesar da ira do seu irmão, ele está de olho na oportunidade. Porque o seu irmão disse o seguinte: você veio aqui só para ver. Mas dentro do coração de Davi está o seguinte: querido, tu acha que eu vim aqui só para observar? Tu acha que eu vim aqui só para ver? Eu estou diante de uma grande oportunidade. O que a gente tem que aprender com isso, irmãos? Que Deus não nos chamou como meros observadores. Querido, você não pode ver a vida passar e simplesmente não se importar com aquilo que está acontecendo. Porque o tempo está passando. E Deus está nos convocando a reagir, a tomar uma atitude, a lutar contra os gigantes que têm nos atemorizado. Então Davi lhe disse: bem, eu estou diante de uma oportunidade e eu não vou perder essa oportunidade. Então Deus está dizendo: saia, querido, dessa posição de observador e comece a reagir diante dos desafios que estão dentro da sua vida. O Espírito Santo está dizendo o seguinte: saia da plateia. Não seja um mero espectador, mas Deus está nos chamando para quê? Para sermos protagonistas da nossa história. Você pode contribuir com a sua vida e com a vida de outros também. Deus nos chamou, irmãos, para fazer a diferença. Então nós precisamos entender isso. Não podemos ser meros observadores, meros espectadores. Mas Deus nos chamou para influenciar pessoas, para fazer história, para fazer a diferença. E o Espírito Santo de Deus está dizendo: esteja atento às oportunidades. Tem gente que não tem, que está desligado. Tem gente que não está ligado com o que está acontecendo, o mundo está desabando. E a pessoa está ali tranquila, esperando que tudo vai cair do céu. Ora, meus irmãos, se Davi não tivesse se aprontado, obedecido ao seu pai para levar o lanche para os seus irmãos, se ele não ficasse ali, consciente do que estava acontecendo, e se ele não se apresentasse, a vida de Davi não teria mudado, porque ali foi o processo, ali começou o processo. Mais à frente ele foi ungido, e quando ele derrubou o gigante Golias, as portas se abriram para ele. Diz a palavra do Senhor que Saul gostou tanto de Davi, que Saul não permitiu que Davi voltasse para casa. Você sabe o que é isso, irmãos? A palavra de Deus diz que Jonas, o filho de Saul, o coração dele se apegou, e ele amou Davi como aquele que ama sua própria alma. Irmãos, eles ficaram impressionados com Davi. E Saul disse: não tira esse jovem daqui. Então, irmãos, preste atenção.
o filho de Jessé, aquele ao qual ninguém dava nada por ele, ele estava na hora certa, no lugar certo. E ele não abriu mão da oportunidade. Eu quero dizer para você, mais uma vez, repito, não seja um mero observador. Mas entre para guerrear, entre para fazer a diferença, entre para influenciar pessoas e fazer a diferença, querido. Davi foi subestimado por Saul, 17:33. Porém, Saul disse a Davi: contra o filisteu não poderás ir para pelejar com ele, pois tu és ainda moço e ele guerreiro desde a mocidade. O que Saul está dizendo para Davi? Davi, sai dessa. Você não tem condição de lutar com esse guerreiro. Ah, o senhor pode deixar ali fazendo um favor? Obrigado, é o quilo, né? Pode deixar aí. Obrigado, tá? Deus te abençoe, tá, meu irmão? Então, Saul está dizendo, sai dessa, você não vai conseguir. Ele está dizendo o seguinte, olha, ele é guerreiro desde a sua mocidade. Ele está dizendo para Davi, Davi, ele é um guerreiro experiente. Como é que você vai fazer diante dele? Aí Saul quis dar uma ajudinha para Davi. O que Davi fez? O que Saul fez? Meu querido, toma a minha armadura, talvez ela te ajude, porque olha a armadura dele, olha o tamanho dele, olha a tua situação. Davi ainda tentou vestir a armadura de Saul, ele ensaiou os primeiros passos, e ele disse com todas as letras, você pode ler na sua Bíblia, não posso andar com isso. O que eu e você precisamos entender, irmãos? Que é hora de nós amadurecermos na fé. Porque nós não podemos mais andar de muletas. E nós também não podemos querer andar nos passos dos outros, ou com as pernas dos outros. Mas o Espírito Santo de Deus está dizendo, é hora de você andar com as suas próprias pernas. Você está entendendo, irmãos? É maturidade espiritual. Davi estava diante de uma batalha, diante de uma guerra. E ele estava despreparado, irmãos. Ninguém sabia que Davi já havia o quê? Matado um leão e um urso. E que ele estava preparado sim, porque Deus já havia forjado o caráter daquele homem. Ele tinha fé, ele tinha uma graça de Deus. Se lembre disso, ele foi ungido por Deus. E ele havia sido tomado pelo Espírito Santo de Deus. Havia em Davi uma força em comum, uma coragem em comum. E eu quero que você entenda isso, porque nós também somos templos do Espírito Santo. E nós temos a unção do Santo sobre as nossas vidas. Jesus foi à cruz, irmãos, para liberar o seu poder. Jesus foi à cruz para ativar o seu poder na igreja. E nós estamos aqui muitas vezes, irmãos, não temos essa consciência da graça que Deus nos reservou, da capacidade que Ele nos deu e do poder que nós temos, irmãos, de lutar e vencer. Então, Saul quis emprestar sua armadura para Davi. Mas é interessante, irmãos, que Davi, ele derrubou o gigante Golias com o quê? Com uma pedra e uma funda. Pegou uma pedra, sua funda, e a pedra foi certeira aonde? Na testa do gigante, e o gigante caiu de rosto em terra. Ele tirou a espada do gigante, cortou sua cabeça, e levantou a cabeça do gigante Golias como um grande prêmio. Eu quero que você entenda nessa noite, irmãos, que a armadura que nós precisamos usar, que é a mesma armadura que Davi usou, é a armadura de Deus. A palavra do Senhor lá em Efésios vai dizer que nós devemos tomar toda a armadura de Deus, para que possamos resistir o dia mal. Porque as batalhas virão, os gigantes se levantarão contra nós, mas nós precisamos o quê? Tomar toda a armadura de Deus. A palavra do Senhor diz também, irmãos, que as nossas armas não são carnais, mas são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Então, com que arma que você está usando? Que arma que você está usando, querido? Diante das suas batalhas, diante das adversidades, diante dos problemas que você tem enfrentado, nós precisamos fazer o uso da fé. Davi foi um homem de fé, e não podemos, irmãos, abrir mão disso, da confiança no nosso Deus e no seu poder. Então, já não bastou isso, não é isso? Davi foi subestimado pelo seu pai, pelo seu irmão, pelo próprio Saul. E repito, irmãos, Davi não vestiu a armadura de Saul. Ou seja,
não ia ser uma armadura tamanho GG, não é isso? Que ia resolver o problema dele. E o que isso nos faz pensar, irmãos? Primeiro, como eu disse, precisamos criar maturidade espiritual, não podemos andar com muletas, não podemos andar nos passos dos outros, nem com as pernas dos outros, mas andarmos com as nossas próprias pernas. Agora, uma coisa interessante, que você não precisa, isso aqui é interessante, você não precisa vestir a máscara, a capa, a armadura de ninguém. O que isso significa? Você não precisa copiar, imitar, ou tentar ser alguém que você não é. Tem pessoas que sofrem, né, desses embaraços, né? Elas querem ser parecidas com alguém. Uma coisa é você admirar alguém, outra coisa é você quer ser parecida com aquela pessoa, você querer falar como ela. E o Espírito Santo de Deus também diz nessa noite, né, você querer se comportar como ela, se vestir como ela. O Espírito Santo nessa noite diz, seja você mesmo. Embora você seja um ser complexo, e nós somos realmente muito complexos, Deus te fez desse jeito, e Ele te ama desse jeito, e você precisa se valorizar nesse aspecto, para que você descubra em Deus a sua verdadeira identidade, para que você não seja querer ser um personagem, mas que você de fato seja alguém que Deus tem levantado para a glória do nome dEle. Então, irmãos, Davi também foi subestimado pelo gigante Golias. Dezessete 42. Olhando o filisteu e vendo a Davi, o desprezou, porquanto era moço, ruivo e de boa aparência. Ora, Davi tinha uma vantagem. Ele era pequeno, mas não era feio. Né, irmãos? Porque ser pequeno e feio, o negócio ia ficar complicado, né? Mas ele tinha essa vantagem, ele era pequeno, mas era bonito. Todo mundo fala que ele era um camarada de bom semblante, né? Moço ruivo, de boa aparência. Mas eu quero dizer, que beleza não põe a mesa. E Golias, quando olhou para Davi, ele não sentiu medo da estatura e nem da beleza de Davi. Ele olhou para Davi e o desprezou, porque ele achou que realmente Davi não daria conta do recado. Então o gigante Golias desprezou, rejeitou e humilhou a Davi. Mas aí a pergunta que eu quero fazer para você é o seguinte: a despeito de todas as dificuldades, todos os defeitos, todas as limitações que você tem, você está ouvindo? Vou repetir. A despeito das limitações, dos defeitos, das dificuldades que você tem, talvez você não seja tão bonito ou tão bonita, talvez você não seja tão alto ou tão alta, talvez você seja muito baixinho, não sei. Mas, irmãos, a questão é o seguinte, que essas coisas nos afligem. Uma coisa é mulher, por exemplo, né? Se a mulher tem cabelo preto, ela quer ficar com o cabelo louro. Se ela tem um cabelo louro, ela quer ficar com o cabelo preto. Se ela tem um cabelo enrolado, ela quer esticar o cabelo. Mas se ela tem um cabelo esticado, ela quer enrolar o cabelo. Então, são um exemplo das mulheres. Porque isso nos aflige, irmãos. Mas nós precisamos nos aceitar da forma como nós somos. É só um exemplo. Eu só estou dando um exemplo. Por quê? Porque todas essas coisas nos limitam. Porque se nós não resolvermos esses problemas, irmãos, nós não vamos avançar. Então a pergunta é, quem disse que você não pode derrubar o gigante? Agora, outra pergunta, quem disse que você não pode derrubar o gigante da rejeição? Quem disse que você não pode derrubar o gigante da rejeição? Irmãos, nós precisamos lutar contra esse espírito que está apontando o dedo na nossa cara e dizendo que você não pode, que você não vai, que você não vai conseguir, que você não vai sair do lugar, que você não tem condição, que você é feio, que você é bonito demais, ou que você é grande demais, que você é pequeno demais, enfim, que você não tem educação, que você não tem estudo, porque você não sabe ler, porque você não sabe escrever. Não, são coisas, são exemplos do dia a dia, aonde o diabo ele levanta o dedo na nossa cara e diz, você não vai conseguir. E nós nos vemos, irmãos, envoltos nesse espírito de rejeição. Ou seja, nós precisamos lutar, irmãos, contra essas fontes de intimidação. O diabo ele usa isso para nos intimidar, porque ele quer ver você cada vez mais inferiorizado. Ele quer te ver cada vez mais retraído. Ele não quer que você confie em si mesmo. Agora é interessante, irmãos, que nós vamos ver que
Davi foi subestimado por Golias. Mas Davi enfrentou Golias, venceu Golias, ele venceu na força do Senhor. No 47 diz assim: saberá toda esta multidão que o Senhor salva não com espada nem com lança, porque do Senhor é a guerra e ele vos entregará nas minhas mãos. Davi foi em nome de Jesus, em nome de Deus, e ele venceu Golias. Amém, irmãos? Então é na graça, na força e no poder do Senhor que nós vamos vencer. Nós não podemos confiar apenas, irmãos, nas nossas habilidades, naquilo que nós podemos fazer. Então vamos chegar para a conclusão, porque a gente não tem tanto tempo, né? Então eu quero perguntar para você o seguinte: por que ninguém viu o que Deus viu em Davi? Por que ninguém viu em Davi o que Deus viu? Mas geralmente é assim. Ninguém vê a qualidade que você tem. Ninguém sabe o preço que você paga. Ninguém sabe como Deus te levantou, como Deus tem te usado para abençoar outras pessoas. As pessoas não têm consciência disso, mas Deus tem, porque Deus vê, Deus sabe. Porque ninguém viu o que Deus viu em Davi. Aí tem a resposta. Porque antes de Davi ser ungido, Davi foi escolhido. Agora tem uma questão aqui muito importante, irmão. Sabe por quê? Leva tempo para as pessoas reconhecerem a unção que está sobre a sua vida. Há uma unção na tua vida. Você precisa crer nisso. Tem uma unção, tem uma graça de Deus sobre a sua vida. Você pode bater no peito e dizer isso? Tem uma unção na minha vida, tem uma graça de Deus na minha vida. Sabe por quê? Você consegue fazer coisas que ninguém faz, que só você consegue fazer. E você faz com excelência, você faz com amor, e você faz com dedicação. Isso foi Deus que colocou em você. Esse é o teu diferencial. E talvez você não se dê conta disso. Porque todo o tempo você só é criticado, não é valorizado. Outra coisa, pode levar tempo para as pessoas reconhecerem a unção, mas também pode levar tempo para você assimilar o que tem na sua vida, o que Deus te deu. Então observe, como eu falei, você tem, assimila isso. Se você conseguir assimilar que na tua vida tem uma marca, tem um selo, tem algo especial entre você e Deus, querido, eu acho que você vai começar a olhar para a sua vida, para a sua casa, para a sua família, para a sua igreja, para a sua cidade, para o seu país de forma diferente. Porque independe das circunstâncias, para ser o que Deus determinou, o que nós devemos ser, irmãos. Independe do país onde você mora, do bairro, da cidade, da igreja. É isso que nós precisamos entender. Não é uma questão de oportunidade, no sentido de que as pessoas não nos dão, mas o importante é você encontrar a oportunidade como Davi encontrou, porque ele não tinha obrigação nenhuma de lutar contra o gigante Golias, porque havia um exército preparado para isso. Mas ele se prontificou, ele foi, ele lutou e ele venceu. E é isso que nós precisamos entender nesses dias, irmãos. Nós queremos a vitória, mas nós não queremos guerrear. Nós queremos o resultado, mas nós não queremos nos impor para fazer a diferença. Nós não queremos agir, tomar uma atitude de fé. Então, querido, antes de você ser ungido, Deus havia te escolhido. Então, independente do que pensam a seu respeito, ou como você se vê, a eleição é maior que a unção. Eu quero que você entenda isso. Irmãos, tem muita gente que tem usado a unção de Deus de forma indevida. Mas eu quero dizer uma coisa para você. Melhor do que ser ungido é ser escolhido. Então perceba que tem uma etapa. Primeiro Deus disse para Samuel: vai e unge meu filho, porque ele é meu escolhido, é um homem segundo o meu coração. Teve etapa, porque primeiro no céu Deus escolheu, e depois Samuel foi obedecer para ungir aquele que Deus havia escolhido. Você está entendendo isso aqui, irmãos? O que você acha mais importante, ser escolhido ou ser ungido? Porque uma coisa é consequência da outra. Aquele que é escolhido, ele vai ter unção. Ele vai ter a diferença na vida dele. Porque Deus separou ele para uma grande obra. Entenda isso. Mas aquele que é escolhido, ele tem o temor de Deus. De fato, ele se converteu. Porque tem muita gente brincando e manipulando a unção de Deus por aí. Então é isso que eu quero que você entenda.
A unção é consequência. A eleição é uma escolha divina. A unção é consequência da escolha que Deus fez. Deus, ele vai te dar graça, Deus vai te dar poder, Deus vai te dar unção, mas porque ele te escolheu. É porque ele colocou uma responsabilidade na sua mão para você fazer. Agora, Deus também não vai dar unção, irmãos. Deus não vai dar para responsabilidade para quem não quer nada com a vida. Essa que é a palavra. Tem gente que está brincando, tem gente que não quer levar nada a sério. Então Deus não vai te dar unção, querido. Amém? Então primeiro nós entendemos isso. A unção é consequência da escolha. A eleição é uma escolha divina, é Deus quem te escolheu, é Deus quem te separou. E você precisa sair desse lugar hoje, irmãos, preste atenção, consciente disso. Você precisa sair desse lugar consciente disso. Para que Deus te chamou? O que Deus quer da sua vida? Porque Ele te escolheu. Amém, irmãos? Então, irmãos, nessa noite, né, quando eu disse, né, que Jesus foi à cruz, liberou e ativou o seu poder sobre nós, você tem a unção do Santo, o Espírito Santo, o desejo de Deus é. Qual o desejo de Deus para a nossa vida? Primeiro, que você se assente à mesa. Tem um lugar de honra reservado para você, para uma vida consagrada e cheio da unção. Amém, querido? Manter a unção requer um compromisso com Deus, requer também uma responsabilidade, requer um preço. Então Deus quer que você volte para a mesa, se assente à mesa e tome o seu lugar de honra. Deus quer que você saia da posição de espectador, de mero observador, e aproveite as oportunidades para crescer, influenciar e fazer história. Você pode dar um amém? Então, cada sentença você vai dar um amém, tá bom? Que você tome toda a armadura de Deus e lute confiando na vitória. Você pode matar o leão e o urso. Você pode derrubar gigantes. Amém? Que você supere todo o espírito de rejeição e toda a fonte de intimidação que diz que você não pode e não é capaz. Você é capaz de vencer? Amém. Vamos colocar de pé então, irmãos, em nome de Jesus. O ministério de louvor. Vou chamar os presbíteros aqui para nos auxiliarem na distribuição da ceia. Aqui é para servir de trás para frente. Para frente ficar montada para o próximo culto, tá? Irmãos, como foi dito nessa noite, aqueles que estão em comunhão com a sua igreja, aqueles que estão em comunhão com o Senhor, aqueles que se sentem aptos porque já foram batizados, né? Estão prontos para se aproximar da mesa, estão convidados a participar da Santa Ceia conosco. Amém, queridos? Então nós vamos distribuir a Santa Ceia e depois, quando estiver nas mãos dos irmãos, nós vamos consagrar, para não consagrar tudo, né? Para consagrar depois do próximo culto. Amém? Então os irmãos vão poder vir. O presbítero Luiz vai estar servindo o cálice. Vem cá, Mohamed. E o presbítero Mohamed vai estar servindo o pão. Amém, irmãos? Vocês podem vir, queridos? Vamos nos organizar, vamos vir, vamos louvar o Senhor. Alturas, eu te dou a tua
Valdir. Vem cá, Valdir. Em nome de Jesus, vai estar fazendo a oração para consagrar os elementos ao nosso Deus. Amém? Pai querido, Pai amado, nós te louvamos, meu Pai, por esse privilégio, meu Pai, de estar aqui reunido na tua casa, Senhor, em poder, meu Deus, participar do corpo e do sangue do Senhor Jesus Cristo. Eu te agradeço, muito obrigado, Senhor, por esse amor tão grande, tão lindo, meu Deus, que é o amor do Senhor sobre as nossas vidas. Que a tua palavra nos ensina, Senhor, que o Senhor morreu a nossa morte, para hoje nós estar aqui vivendo a tua vida. Glória a Deus. Louvado e glorificado, meu Deus, é o teu nome, Senhor. Muito obrigado pelos teus cuidados sobre as nossas vidas, meu Pai. Muito obrigado, meu Senhor Jesus Cristo, que até aqui o Senhor tem nos ajudado, meu Pai. E aqui, meu Pai, eu te peço a tua bênção, meu Pai, sobre este vinho, Senhor. Esse suco, meu Pai, que representa o sangue do Senhor vertido aqui na cruz do Calvário, para nos purificar de toda injustiça do pecado. E aqui, meu Pai, eu te peço a tua bênção sobre este pão, Senhor, que simboliza o corpo do Senhor que foi partido por nós, meu Deus. Que ao participar, meu Pai, que nós vamos ter esse entendimento, Senhor. Que a tua palavra diz aqui que não comer do meu corpo e não beber do teu sangue não terá parte com o Senhor. Mas nós te louvamos, meu Pai, que o Senhor tem dado a oportunidade a cada um de nós de poder participar do corpo e do sangue do nosso Senhor, Salvador Jesus Cristo. E aqui, meu Pai querido, eu consagro esse vinho, esse suco, que é o sangue do Senhor, e este pão, que é o corpo do Senhor, meu Pai querido. Eu te peço a tua bênção, meu Pai, sobre esse alimento neste momento, meu Pai. Eu consagro em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo do nosso Senhor, Salvador Jesus Cristo. Meu Deus, muito obrigado, Senhor, porque a vitória é nossa, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém, irmãos. A palavra do Senhor diz assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Você pode tomar o seu pão nas suas mãos, levantar, olhar para ele e pensar. Assim como Davi, ele venceu o gigante da rejeição. Na cruz do Calvário, o nosso Deus, ele derrotou o gigante da separação. Aquilo que nos separava na cruz do Calvário, passou a não mais nos separar. Mas pela cruz nós fomos reconciliados com Cristo. Através do seu sangue, nós fomos comprados e somos filhos de Deus. Pela iniciativa de um único homem. Eu e você, nós estamos aqui. Porque Jesus manifestou o seu amor a cada um de nós, através da cruz do Calvário. Podeis, nesta hora, irmãos, grato por esse amor tão grandioso da parte do nosso Deus. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes o pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Você pode levantar o seu cálice, olhar para ele. Esse suco da uva representa o sangue de Jesus. Amém? Esse sangue precioso e carmesim que está sobre as nossas vidas. Jesus foi à cruz. Ele morreu, padeceu, mas ressuscitou ao terceiro dia e enviou o seu Espírito Santo. E nós somos a habitação de Deus, nós somos a casa de Deus. E dentro de mim e dentro de você há um Deus todo-poderoso que nos chama, queridos, para fazer a diferença, para cooperar com o seu reino, fazer a sua obra e a sua vontade. O sangue tem um preço. E assim como ele morreu, nós precisamos morrer para a nossa vontade, para fazer a vontade do Pai. Amém? Grato e consciente desse chamado de Deus nessa noite para mim e para você. Possa tomar do cálice então em nome de Jesus.
Vamos louvar o Senhor, irmãos. Adore o Senhor nesse momento. Vamos agradecer o nome do nosso Deus, porque Ele é digno. Amém? Baixinho, tá? Amém? Vamos orar, irmãos. Nós temos um pedido de oração ali, nosso irmão Alberi, né? Trouxe um pedido de oração, teu avô, né? Está necessitando de um milagre da parte de Deus. Vamos orar, vamos interceder. Mais alguém, irmãos, quer levantar um propósito de oração nessa hora? Nós estamos intercedendo. Alguém quer colocar um pedido de oração? Vandinho. Amém, irmãos. Qual o nome do teu avô? Oi? Alberi também? Ah, tá. Então, amém. Vamos orar, irmãos. Amém. Pela vida da Tati. Amém. Vamos orar então, irmãos, agradecendo a Deus por esse momento precioso, por essa comunhão. Amém. Vou pedir o presbítero Luiz para fazer essa oração e apresentando a vida dos nossos irmãos que necessitam dessa de Deus nessa noite. Querido Senhor, amado Pai, muito obrigado por esta oportunidade de estar na Tua casa, Senhor, pela Santa Ceia, Senhor, que podemos, Pai amado, participar, Senhor. Nesta noite nós queremos, em nome de Jesus, Senhor, apresentar essas pessoas que foram citadas, Senhor, que necessitam, Senhor, de uma intervenção da Tua parte, Senhor. Nós estamos clamando num Deus, Senhor, que sabemos, Senhor, que tem todo o poder, autoridade, Pai querido, Pai santo, e que todas as coisas estão nuas e patentes diante de Ti, Senhor.
Então nós queremos, em nome de Jesus, Senhor, unir a nossa fé, Pai querido, com a fé dos nossos irmãos, Senhor, e apresentar, Senhor, a todos que estão necessitados, Senhor, de uma intervenção da Tua parte, Senhor. Eu sei que Tu podes, Senhor. Nós estamos fazendo a oração da fé, Senhor, porque nós cremos no poder que há no Teu nome, Senhor Jesus. A Tua palavra, Pai querido, nos garante, Senhor, que toda autoridade, Senhor, foi dada a Ti, Senhor Jesus, nos céus, Senhor, na terra e debaixo da terra, Senhor. Pai querido, porque, Pai santo, Pai amado, há poder no Teu nome, Senhor. Vidas, Pai querido, são alcançadas, Senhor. Milagres, Senhor, são efetuados, Senhor, quando nós, Pai querido, falamos do Teu nome, Senhor. Então, nesta noite, a Tua igreja, Senhor, nós, Pai querido, que estamos, Senhor, participando, Senhor, de um momento de adoração, queremos adorar o Teu nome, Senhor, e pedir a Tua intervenção no nome santo e adorado de Jesus. Amado Deus, nós queremos Te agradecer por esta oportunidade maravilhosa que o Senhor nos concedeu de nos achegarmos à Tua mesa e saber que Tu tens separado para nós um lugar de honra. Obrigado, Deus, porque nessa noite nossos ouvidos puderam entender e compreender e ouvir a Tua voz nos chamando, Senhor. Obrigado porque o Senhor tem um propósito sobre as nossas vidas. Obrigado porque o Senhor tem uma aliança de sangue selado com cada um de nós. Nós queremos Te agradecer por esse privilégio, Senhor. Muito obrigado. Vamos receber, irmãos, a bênção apostólica. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e as doces consolações do Espírito Santo seja sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre esta igreja. Todo o povo de Deus diz amém. Irmãos, eu vou pedir o diácono Vanderlei ficar lá na porta. A prioridade agora é para quem sai, não é para quem entra. Amém? Então, eu não sei como é que está lá fora, atrasou um pouquinho o culto, mas agora ninguém entra, só sai. Quando todo mundo sair, vai entrar os demais irmãos que estão aguardando. Tá bom, queridos? Que Deus abençoe você, que Deus te dê uma semana abençoada na presença do Senhor. Amém, queridos? Deus abençoe.